Cresceu no Barreiro, sonhou em ser bailarina e jornalista. A sua beleza quase a levou a trocar o jornalismo pela Passarelle. É viciada em chocolate, mas compensa tudo o que come, pelo menos é o que eu vejo no Instagram, no exercício que faz diariamente. É exigente com o teleponto, com a sua make-up, é das melhores jornalistas e também a mais bonita do nosso país. Portanto, está na altura de conhecermos o lado mais doce da Ana Patrícia Carvalho, da SIC, agora neste Um de Cada Vez da Mega Hits. Bem-vinda! Vamos lá, em 3, 2, 1. Um de cada vez, 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 um de cada vez. Hello! Olá! Obrigada por estares aqui. Obrigada eu pelo convite. Sim, nós convidamos sempre alguém que nos inspira e, portanto, eu tinha que te convidar a ti. Que entras-me em casa todos os dias pela televisão. Eu acho que a minha filha já te conhece melhor a ti do que muitas pessoas da família, porque estamos no meio de uma pandemia. Já faço parte da família. Fazes parte da Boa. família. Agora, começamos assim logo em grande. Qual é que é a melhor pergunta para começar uma boa entrevista? A minha pessoa? Sim. Ai, meu Tan, 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 Deus. tan. Não sei, sabes que eu tenho uma técnica que normalmente quando quero fazer perguntas mais desconfortáveis para os entrevistados, começo por amansar. Ok. Vou ganhando terreno, vou ganhando a confiança e depois, com aquele meu ar doce, meio sonsa, meio passiva ou agressiva. Sim. Olha, Portanto, não sei, mas espero que tenhas aí umas preparadas. sim, tenho umas preparadas. Aliás, para começarmos assim de forma mais tranquila, tenho aqui um pequeno questionário. Ai, meu Antes de ir às Deus. perguntas mais aliás, vou amassar como tu. Comida preferida? Chocolate serve? Isto serve. Mas uma comidinha assim, Gosto muito de lulas recheadas. gosto. E sabes fazer? Não, tem Não? que ser as da senhora minha mãe. Ok. São incríveis. Gosto. Gosto muito de arroz de pato, bacalhau com natas. Ai, eu gosto de tudo. E portanto, depois fazes exercício físico para ficar impecável. Devia fazer mais. Mais? Confesso que neste confinamento fiquei um bocadinho preguiçosa, mas acho Ok. que isso é... Acho que é geral. unânime. Sim. Agora, qual é que é o teu sítio preferido do mundo? Pode ser em Portugal. O sítio preferido do mundo. Uhum. Pode ser um sítio que eu ainda não conheça. Pode. Nova Iorque. Nova Iorque também tem esse, Quero muito. esse chamamento. É isso. Tenho um chamamento há muitos anos e ainda não fui lá. Exato. Ou então é uma decepção, chegas lá e... Por exemplo, tinha uma amiga minha que adorava o Rio de Janeiro porque via nas telenovelas e depois, E depois chegou lá e não achou... Pá, nas telenovelas é muito mais giro, dizia ela. Pronto. Mas o que eu conheço, que é o meu sítio mais incrível do mundo, é o Barreiro, onde eu cresci. Pronto. Isso também já Uma vamos... espécie de Brooklyn. Exato. Isso também já vamos falar daqui a bocadinho. Agora, és mais lamechas ou bruta nas relações? Sou muito lamechas, Ok. porém, Sim. sou uma espécie de furacão que diz tudo o que quer e o que não quer. Eu falo mais rápido do que penso. E, portanto, às vezes sou um pouco bruta, mas sou muito honesta. Mas é quando te passas. Sim. Ok, portanto ninguém pode discutir contigo, porque senão vai tudo Não, à podem frente. discutir. Podem discutir. Eu aceito uma boa argumentação. Agora Ok. tem que ter um fundamento. Ok, Não está é? certo, está certo. Agora, és arrumada ou desarrumada em casa? Sou muito arrumada. Muito E sou um arrumadinha. pouco OCD. És? Sim. Tipo, dá um exemplo. Então, se entrares em minha casa, tens que te descalçar. Ok. Imediatamente à entrada. Tens um chinelinho, se quiseres, escreves o teu nome com o marcador de acetato para se lá voltares voltares a usar os teus chinelinhos. E depois com limpezas. Tem que estar sempre tudo muito limpo. E és tu que limpas? Sim, também tenho ajuda, às vezes, uma vez por semana, mas tem que estar tudo muito organizadinho. Ok, depois pões os cremes, tudo direitinho. Está assim tudo Quando faço uma arrumadinho? arrumação geral, sim, ponho as roupas por cores e por tamanhos e tal. Mas depois, passado um mês, a coisa já está toda... Ok. Está um pouco messy dentro da Então minha imagina organização. quando tens um jantar lá em casa e que as pessoas se sentam no sofá e com um copo na mão, que a mim faz-me alguma confusão e a ti, que ainda és mais arrumada pelo que eu percebi Sim. mais que eu, como é que tu lidas com isso? Lido bem. Não e avisas? E aligero muito quando os meus amigos vão lá. A questão é, eles gozam imenso comigo. No sofá,
eu meti uma mantinha. Ok. Eles estão sempre a dizer, Patrícia, como assim? Parece uma velhinha, sempre com mantas a cobrir tudo. Eu, sim, porque eu sei que vocês vêm cá, vêm com roupas da rua, vêm esfregar as vossas calças de ganga no meu sofá. Germes, tudo isso. Portanto, Estou a perceber. o sofá está protegido e quando estão a beber o vinho, imagina, e eu vejo que começam a pôr em cima das mesas, lá ando eu com aquelas bases atrás e eu... assim, mas muito descontraído, eles gozam imenso comigo. Eles Muito dizem, pronto, bom. vai começar a apitar o OCD dela. Não, eu tenho uma amiga assim e eu fico aflita por ela. Então estou sempre a pensar, como é que eu faço para não a decepcionar, sabes? Não, mas consigo Às tantas, descontrair. Já consegues. consigo, num dia de um jantar, tirar as mantas todas, deixar. E eles dizem, que orgulho! Eu disse, vá, sentem-se à vontade que eu amanhã limpo tudo. Saudades desses encontros com amigos Sim, em é casa, não é? verdade. Que agora nunca mais tivemos isso, já não sabemos o que é. Faltam 2 perguntas para acabarmos este questionário. Acreditas em signos ou te é completamente indiferente? Acredito, sim. Não tenho muito conhecimento, confesso, mas eu sou virgem. E costumam dizer-me que os virgens são muito perfeccionistas, têm esta questão também da organização. Portanto, eu revejo-me em algumas coisas. Ainda que E não és seja a entendida. pessoa que vai ler os signos semanais para ver... Não és. Eu, por exemplo, não acredito nos signos, porque eu acho que todos os que se eu não vir qual é que é o nome, vou-me identificar com um bocadinho de cada um. Sim, Mas, sim. quer Até porque dizer- eu aposto que se lesse era do género. A sua vida é um caos, hoje vai tropeçar, hoje vai... Que acontece sempre. Portanto, não vale a pena eu ler, é a vida a acontecer, deixa. Exatamente. Última pergunta deste questionário. Foste muito feliz na tua infância no Barreiro? Foi muito feliz. Foste? Na minha infância, na minha adolescência, sim. Com uma liberdade muito grande, isso na educação dos meus pais, que também me educaram com essa liberdade e um bocado imposição, porque eu tenho um irmão mais velho e eu sempre quis fazer o que o meu irmão mais velho fazia. Portanto, Qual é a vossa diferença? temos 2 anos de diferença. Sendo Ok. que ele é rapaz, tem 2 anos, portanto ele atingiu a maioridade antes, mas eu dizia, não, se o humano tem, eu também tenho que ter. Se o humano tem telemóvel, eu também tenho que ter. Se o humano sai à noite, eu também tenho que sair. E se ele quer, tem que me levar, senão não sai de casa nem um nem outro. Eu era isto. Tu impunhas e conseguias. Sim, conseguia. Conseguias. Hoje Coitadinho, em dia teve que levar comigo a infância toda, a adolescência, fazia-lhe a vida negra. Mas dão-se muito bem hoje. Sim, São tipo melhores amigos. sim, Muito sem bem. dúvida. Sei também que fizeste balé durante 7 anos, querias ser bailarina, mas acabaste por não ser, não é? Uhum. Agora, como é que se lida com o fim deste sonho? Eu também tive muito tempo no balé, andei no Conservatório de Dança durante 8 anos e sei mais ou menos como é que é de repente tu imaginares a tua vida num palco e deixares de ter. Mas queria perceber qual é que tinha sido a tua experiência. Sim, eu estava na fase em que iria para o conservatório e andava a estudar a hipótese de ir para Londres, fazer balé clássico. E na altura eu tinha uma lesão já há algum tempo que me estava a causar muitas dores e já não estava a conseguir gerir, eu já fazia pontas na altura. E então tinha que ser operada e o médico disse-me, olha, vais ter que fazer uma pausa pelo menos de 2 anos para recuperar e depois logo vemos. E eu despedi-me numa de eu sei que vou voltar. Mas ao mesmo tempo, depois da operação, fui ver um bailado e lembro-me de estar a olhar e dizer, está escolhida a minha profissão, porque eu sempre estive muito claro, desde miúda, que queria ser bailarina e jornalista. Não me perguntes porquê, não tenho nem bailarinos, Sim, nem sim. jornalistas na família, podia ter essa inspiração, não tive. E estava ali naquela fase em que eu achava que conseguia Fazer gerir as 2 coisas. Uhum. E quando eu percebi que não podia fazer balé, pelo menos naquela paragem, sendo que para mim era uma paragem temporária, disse, ok, vou apostar no jornalismo. E depois, quando fiz a minha recuperação e poderia de facto voltar, e cheguei a fazer, até aqui há tempos fui a uma aula de balé só para perceber como é que se me estavas? Lembrava e ainda me lembrava. E gostei muito, mas deixou de fazer sentido. E foi natural, não sofreste Sim, sequer com isso? Não, sofri. Como é Tenho que confessar. ultrapassaste? Eu sou uma pessoa sofrida, Eu calma também. com isso. Eu também sofri. Aliás, eu fiquei durante não sei quanto tempo sem conseguir ver Sim. qualquer espetáculo que envolvesse Sim, e dança. emociono-me ainda. Sim, sim. E o que é que ficou de ti no balé? Olha, ficou mais do balé em mim. Desculpem inverter Não, pouco não a faz questão. mal. Mas é a disciplina, o foco, a persistência, são coisas que eu trago do balé. Eu treinava muitas horas, havia muita disciplina, era aquela miúda que se alguém saía um pouco fora da coreografia eu começava logo a revirar os olhos. E portanto isso tudo
eu percebo que me formatou também para aquilo que eu sou. Claro, eu percebo. Eu também senti exatamente o mesmo que tu. Agora, entretanto, vais para a faculdade, tiras Comunicação Social. Como é que tu eras na faculdade? Eras mais, assim, mais para saídas à noite ou eras ótima aluna? Ou até fazias cábulas? Não, eu era uma ótima aluna, era Sim. muito aplicada, estava sempre na fila da frente. Corava imenso quando os professores me faziam perguntas, corava. Usava óculos, eu tinha muita falta de vista, e então usava uns óculos. Portanto, era aquela coradinha super tímida que estava sempre na fila da frente, muito, muito aplicada. Na faculdade, eu lembro-me, nós tínhamos aulas ao sábado de manhã. Algumas eu faltava, mas era para estar no convívio, porque já tinha a matéria adiantada. Portanto, sempre fui assim muito certinha. certinha. Sim. E não tiveste depois aquela fase, porque eu senti isso em alguns amigos meus, mas nem todos, que é, Sim. têm aquela fase em que são tão certinhos e depois deixam de viver algumas coisas que deveriam ter vivido um bocadinho antes, como as saídas à noite, os namorados, etc. Se calhar sim, mas eu também vivi a questão das saídas à noite, na faculdade, com o meu grupinho de amigas. Muitas vezes íamos direta. Não sei se os meus pais estão a ouvir isto. Ai, admitir isto muitos anos depois. Opa, aquelas mentirinhas bobas de vou dormir à casa da avó, imagina. Isto aconteceu algumas vezes. Vou dormir à casa da avó da Cláudia, que era mesmo em frente à faculdade. Sim. E então éramos um grupinho de 4 que íamos sempre dormir à casa da avó da Cláudia. E de facto íamos trocar de roupa, íamos sair à noite, vinhamos da noite, íamos para a casa da avó da Cláudia, dormíamos uma horinha, cruzávamos com a avó dela e dizíamos: avó, nós fomos dormir um bocadinho e vamos para as aulas agora. Portanto, Mas eu acho que isso faz normal. todo o sentido. Eu, por acaso, Sim. comecei a sair muito mais cedo, portanto, no 10º, 11º, 12º, e cheguei à faculdade, já não conseguia sair à noite, já não tinha piada nenhuma. Era um pouco como eu, por causa da história do meu irmão, comecei a sair muito mais cedo. Então depois, naquela altura em que as minhas amigas já tinham permissão para sair, eu já dizia: menina, já fiz. Sim, já não agora quero apetece. estudar, Não consigo cantar, não consigo falar, está aí um pum pum pum. Lembro-me até que adormeci numa discoteca. Como assim? Sim, numa discoteca na Margem Sul. Estava muito cansada e tinha uns sofás ótimos e tinha aqueles quentinhos Sim, do lado. E então as minhas amigas começaram a ir dançar, meteram-me casacos em cima e às tantas eu comecei a ficar aconchegadinha e fechei os olhos. E houve um segurança que me tocou, acordou-me e disse: ó menina, Você não pode estar aqui. você não pode estar aqui a dormir. É para dançar. E eu olhei para ele e disse: olha, desculpe, pode dizer ao DJ para baixar o som? É que está-me a incomodar um pouco e eu preciso descansar, que eu sou muito cansada. Não dá para ir já para a casa da avó Da avó da Cláudia. que elas não querem ir todas. Entretanto, tiraste o curso em que faculdade? Tirei na Independente. Ok. E como é que de repente vais parar à SIC? Qual é que foi o trajeto desde a faculdade até à SIC? Sim. Portanto, eu fiz Ciências da Comunicação, vertente de jornalismo. Depois, no final, no último ano, nós tínhamos o estágio no Senjor, onde eu fiz rádio e televisão. Foi a minha experiência um bocadinho mais profunda com a televisão, sendo que eu tinha na ideia fazer rádio. Era o que eu gostava. Olha, agora estás a experimentar. É verdade. Obrigada pela realização do sonho! E depois, nessa fase em que eu estava a concluir o estágio, fui contactada, já tinha enviado imensos currículos, e fui contactada pela SIC porque eles iam ter um programa chamado Família Superstar. Ok. Eu lembro-me disso. Lembras-te? Laura de Sousa. Sim. Que era jurada. Sim, como júri. E eles precisavam de uma produtora para fazer os castings todos. Eu não podia porque não conseguia conciliar. E, portanto, cheguei a ir à entrevista, mas disse: eu não consigo conciliar, estou a terminar o curso agora. Entretanto, houve uma fase desses castings em que uma das produtoras adoeceu. E eles ligaram-me e disseram: olha, pode vir fazer só estes castings em Lisboa? Eu disse: claro que sim. Então fui com uma anotadora, andava atrás dos apresentadores, a tomar nota de tudo, a fazer as VTs, etc. E nessa gala final encontrei um professor meu da faculdade, que trabalhava na SIC na altura. Ele disse: o que é que está aqui a fazer? Desde quando é que trabalha para a SIC? Eu disse: não, foi apenas um trabalho pontual que eu vim fazer e o que eu quero mesmo é informação. Ele disse: então envia o currículo. E eu continuei a mandar currículos. Até que fui à entrevista com o Ricardo Costa, que na altura já era diretor, antes de ter ido aquele período para o Expresso. E eles, nessa altura, tinham uma vaga para futsal. Futsal. O quê?
Imagina, para futsal. Para fazer futsal. Eles tinham comprado o futsal Ok. e então tinham uma vaga para jornalistas de futsal. Sim. E eu cheguei lá a dizer, não, mas o meu sonho, não sei o quê, eu quero ser repórter de guerra. E ele ficava assim a olhar para mim. Não vai dar. Porque eu nasci no Barreiro e porque guerra e nada a ver, não é? Ele Mas diz-me, pelo menos olha, foste determinada e claro, disseste eu logo, quero isto, quero abriste isto, logo quero o isto. jogo a dizer o que é que E ele querias. depois disse-me, olha, muito bem, gostei muito de conhecer, mas nós só temos uma vaga para futsal. Percebes alguma coisa de futsal? E eu olhei para ele e disse, claro. Claro, não E percebo. ele ficou assim, olhando, claro. E eu disse, não percebo nada, dê-me 5 minutos, eu vou ao Google, daqui a 5 minutos eu sei as regras todas, sei tudo. E ele achou imensa piada e, portanto, eu comecei a estudar futsal e fiquei especialista em Até futsal. hoje. Até hoje. Sim. Sabes muito sobre isto. Sim. Ainda tive, na altura, depois eu tive um contrato de 2 anos com o futsal, que era o período que eles tinham, mas eu não o cumpri porque abriu uma vaga na redação e aí sim disseram-me, olha, se passares para a redação e mostrares um pouco mais do teu trabalho sem ser só no desporto, seria uma mais-valia para ti. Pronto, e a partir daí fui aproveitando todas as oportunidades que fui tendo dentro da SIC. E quando é que sabes, como é que foi o dia em que sabes que vais ser pivô? É porque é uma responsabilidade. Eu não conseguia. Sim, é uma responsabilidade muito grande. Eu dizia, olha, até logo, beijinhos. Para tu teres noção, eu estava na redação a terminar uma peça do Parlamento, de uma audição parlamentar, e o meu diretor, na altura, foi à redação e disse, olha, podes chegar ali à sala de reuniões? E eu fiquei, ok. Cheguei lá, sentei-me, estavam os diretores, e ele diz-me, o que é que queres fazer? E olha para ele e disse, olha, agora queria terminar só a audição do Parlamento para ver se ainda conseguia jantar a casa. Agora a tua parentalidade. Não, o que é que tu queres fazer? Eu disse, não, estou ótima a ser jornalista, estou no terreno, estou a fazer várias áreas, já fiz internacional, já fiz a economia, a justiça, estou na PUL, portanto está tudo bem. Ele disse-me, olha, o teu contrato está a terminar. Essa conversa logo deve dar assim umas O palpitações. teu contrato está a terminar. E nós temos aqui uma vaga, é uma oportunidade de tu ficares, uma vaga para pivô. Eu disse, pois, não sei. Como assim? Não sei lidar, mas... Mas mostraste que ias conseguir? Não, o que eu disse foi, então vamos fazer assim, eu faço um teste e vamos perceber se sim ou se não. Porque também e não depois, te querias comprometer. E depois tomamos uma decisão. Era a única oportunidade que eu tinha Claro. de permanecer na SIC. E então, basicamente, nós fizemos um teste. Numa quinta-feira, eu li teleponto durante 5 minutos. Eles disseram, muito bem, no domingo vais para o ar. Então, e como é que é feito esse teste? Desculpa, agora só para perceber. Nós vamos a estúdio, Sim. eram várias pessoas. Com alguns diretores? Com alguns diretores presentes, com Ai, que toda uma nervos. equipa presente, vais a estúdio e começas a ler teleponto e cai-te o teleponto e acontecem-te uma série de situações para ver como é que tu reages. E disseram, muito bem, quinta-feira, domingo vais para o ar. Ok, isto sabes, uma quinta-feira, no domingo vais para o No ar. domingo vou para o ar. Como é que tu viveste de quinta para domingo? Não, foi horrível. Não tiveste vivi. uma dor, Não vivi. uma não dor vivi. de barriga constante? Eu chorei 1 ano, para aí, 1 ano, porque eu não sabia lidar. Porque basicamente, hoje em dia, felizmente, há uma formação, as pessoas quando vão para o ar já estão bem preparadas. Eu não tive qualquer tipo de formação. Portanto, eu fui aprendendo no ar, com os meus erros, com E as foste minhas logo para que inseguranças. horário? Nós começávamos sempre nas madrugadas. Começávamos às 2 da manhã e fazíamos a noite toda. Sendo que, na minha altura, além de pivô, eu acumulava com coordenação. Portanto, Ok. eu já não estava confortável a ser pivô, porque Sim. não sabia ainda muito bem, ainda não tinha encontrado o meu espaço. Ainda tinha que coordenar, que dar ordens, no fundo que decidir quem é que ia para a rua, no horário em que eu estava, quem é que eu levantava da cama, quem é que ia fazer reportagem. Sim. Portanto, era uma responsabilidade muito grande. Então, a noção que eu tenho quando comecei foi de me sentar e era do género, boa noite, eu peço muita desculpa por estar a incomodar, mas eu tenho coisas para vos dizer aí em casa. Se quiserem ouvir, está tudo bem, se não quiserem terem o som, façam o que quiserem, mas eu tenho coisas para vos dizer e vou fazer da melhor forma. E foi de facto uma fase complicada, ao mesmo tempo desafiante, porque lá está, cresci no ar, não é? Claro que sim. E eu lembro-me de ter desafios enormes do género. Tinhas o discurso do Estado da União do Obama e então nós estávamos a dar o discurso, eu estava
a pivotar, não é? A apresentar, estava a pivotar coordenar. é giro. A pivotar, É assim que vocês usam. sim, a apresentar, estava a coordenar, ou seja, a dar indicações para a Regi quando é que saímos do ar e quando é que não saímos. Como é que tu falas nisso, fazes essa gestão durante as peças, durante... Eu faço a gestão durante as peças, mas nesta situação Sim. eu estava sempre em direto, porque nós estávamos a dar o discurso do Obama em direto. Ai, que Então eu sério. estava a apresentar, a traduzir, a fazer frases para mandar lá para dentro, para meter as frases no ar. Portanto, imagina A responsabilidade... o camadão de nervos Claro. que eu tinha na altura. Mas acho que essa fase, que foi muito desafiante, foi o que me preparou para o hoje. resto. E acho que só quando tive uma tranquilidade e uma segurança muito grande na questão da coordenação é que depois tranquilizei enquanto pivô, porque eu estava a fazer tudo ao mesmo tempo, não é? Não podia focar só no meu desempenho. Claro. E tive 1 ano à vontade sem me ver. Eu não me conseguia ver. Mas porque eras Porque tinha- muito crítica... Porque, levanta a sobrancelha, levanta a boca, disse isto, não devia ter usado esta palavra, devia ter usado outra, fiz esta pergunta, não devia ter feito esta pergunta. Era muito, Ok. muito autocrítica. E hoje, por exemplo, vês os teus primeiros diretos ou não? Que seria? Não vês? Nem penso. É para esquecer. E continuas a olhar para algumas coisas que fazes e a pensar, devia ter melhorado aqui. Sim. Ainda és muito Sim, autocrítica. claro que sim. Muito Claro que bem. sim. Quero também te perguntar qual é que foi o momento mais caricato, apesar de teres tido toda essa preparação durante Sim. esse ano em que fizeste as madrugadas, qual foi o momento mais caricato que tu já passaste em direto? Olha, já tive muitos, sendo que um até foi recente. Eu sou muito trapalhona e ando sempre a Não parece. tropeçar. Não, Pareces muito perfeccionista. Investo. e sou, mas no dia a dia sou muito trapalhona, tropeço muito no ar, felizmente nunca tinha acontecido. Sim. Então eu estava naquela zona virtual onde nós estamos em pé, Com mostrar aquele ecrã dados, enorme com o atrás de ecrã vocês. grande. Sim. Estava aí a dar dados e depois vou daí para a mesa e tinha lá um convidado. E vou a falar com os olhos no convidado. Portanto, nem olhei para o chão, nem olhei para nada, fui a falar. São dados que vamos analisar agora, o nosso convidado está aqui. Né? Estou a chegar ao pé da cadeira e prendo o sapato nos pés da cadeira. Ok. E, portanto, cai assim ligeiramente para a frente. Meto as mãos na cadeira e digo, boa noite, seja muito bem-vindo. E antes que eu caia, o que é que significam estes dados? Muito feliz. Sim, mas assumiste. antes que eu caia, sim. E de resto já tive outras situações, sei lá, de moscas a passarem durante... Eu estou a ler pivôs e está assim uma mosca a passar o tempo E tu todo. tens que fingir que ela não existe? E eu... E depois no final estou a despedir-me ela. Pousa aqui... sei lá, já fiquei... Isso ainda na SIC Encarnascido. Fiquei fechada. Aí estava a fazer amanhã, estava a apresentar amanhã. Fiquei fechada na casa de banho. Não consegui sair da casa de banho. E eu pensei, só vão dar por mim quando eu não aparecer para fazer o jornal. Entretanto, gritei. Houve uma cabeleireira que por acaso passou, como eu estou sempre a brincar. E sabe, Patrícia, deixa sim. de coisas. Anda para... Eu não, estou mesmo fechada, Sim. fechada. Saí tipo 5 minutos antes do jornal, conseguiram tirar-me de lá. E eu cheguei ao Sim. jornal a correr, começo assim meio ofegante, não é? Bom dia, não sei o que, nananana. E o casaco, de eu ter estado aos pulos, abriu-se. Mas eu tinha um top. Pois era, mas que eu é te ia aquela perguntar o coisa que é que se tipo, viu. tu vês o botão e ouves assim, o botãozinho a saltar. E tu não sabes exatamente o que é que ficou ali. Também O não que é podes que está a fazer assim. acontecer, sim. Sim. Pronto, e tenho depois as outras situações de, lá está, eu às vezes sou um pouco disléxica e às vezes engano, mas tenho essa noção de corrigir. Eu também. Nesse também jornal da manhã, ainda por cima era uma notícia séria, não é? Em que eu não podia... Sim, é que nós no entretenimento conseguimos sempre jogar... Tu consegues aligeirar Sim. e em algumas notícias dá para o fazer. Sim, porque e as pessoas assumires. esperam de vocês a maior seriedade do mundo. Sim, E portanto sim. é uma pressão gigante, não só Sim. tu própria. Sim, é uma responsabilidade muito grande. Claro. E eu lembro-me que abri o jornal e era uma notícia sobre um acidente e estavam crianças internadas no Hospital Pediátrico de Coimbra. Que horror. E eu disse, as crianças estão internadas no Hospital Pediátrico, aliás, pediátrico, E não consegui. fico de trombas e digo, estão no Hospital de Coimbra. Porque não conseguia dizer Não conseguias. pediátrico. Portanto, estas coisas Acontecem. E eu acho que também é uma ótima forma de tu explicares a tua experiência, mostrar que nada é impossível. Todos nós temos as nossas limitações, somos mais ansiosos em determinada altura da nossa Claro que vida, sim. ou temos uma distração. Há pessoas, por exemplo, que eu sinto e sentia
em matemática. Eu nunca fui boa à matemática. Eu sentia que tinha que estudar o triplo para acompanhar os bons alunos. E era uma questão de concentração, porque era muito mais fácil para mim a história e português e etc. Portanto, se nós nos esforçarmos e conseguirmos ganhar o foco para o caminho certo, chegamos lá sem dúvida. com as nossas limitações todas. E às vezes eu tenho primos mais novos que estão nesta altura a tentar escolher qual é que é a profissão que querem, qual é que é o curso que querem, porque tens que escolher quase com 16 anos para que área é que tu vais, ciências ou economia, não. E tu não sabes, porque E muitas calhar, vezes só percebes mais tarde. exatamente, com estágios e etc. E o meu conselho é sempre, vai para o curso mais abrangente, que é para depois conseguir escolher. Apesar de eu não ter ido para o curso mais abrangente, mas eu sempre pensei assim, se não der este curso, dá outro. Eu vou tirar 20 cursos se for preciso. Sei que nem todos os contextos deixam que isto aconteça, mas eu acho que este é o foco, que tu tens as tuas limitações, eu também, e as coisas fazem-se. Eu acho que nós temos que lidar com estas limitações. Sim, não e eu achas? acho que tu até podes usar reconhecer essas limitações e usá-las a teu favor. Claro. E além disso, eu acho que a rádio, a televisão e a rádio talvez também seja um pouco isso. É verdade. É humildade. E, portanto, não tem mal nenhum. Todos erramos. Desde que reconheças no momento que deste uma informação que não estava correta ou que apareceu lá atrás uma imagem que por acaso não era aquela que estava pensada, porque erros acontecem, assumes, pedimos desculpa e está tudo bem. Claro, Não- claro, eu também acho que sim. E acho que as ainda na pessoas televisão- aceitam melhor isso Sim, do que... eu adoro ouvir erros. Tipo, riam porque chamam a atenção, porque nós não somos robôs, percebes? Sim, E tu pões sim, no papel de outra sim. pessoa, olha, esta pessoa também se engana. No outro Claro. dia enganei-me a fazer uma conta, sabes? Tipo, é perfeitamente normal. Agora vou à pergunta mais difícil que eu Ai, meu pensei Deus. se deveria fazer ou não. Achas que o facto de seres uma mulher tão bonita te ajudou a conseguires alcançar os teus objetivos, ou pelo contrário, tiveste que provar ainda mais? Para já vou já refutar essa afirmação. Porque não te sentes a mulher. O tão bonita tem a ver com filtros e maquilhagem e não sei o quê, porque eu não acordo assim. Tá não é? bem, mas, Pronto. Agora, eu acho, falo por mim, o meu caminho sempre foi muito mais complicado, porque eu acho que nós vivemos numa sociedade muito misógina ainda. E, portanto, eu acho que sempre tive, e vou toda a vida, ter que provar mais e ter que fazer mais só porque maquilhada fico com um bom boneco. E durante muito tempo eu recebia mensagens até de colegas a dizer, pá, grande boneco, grande boneco. Eu ficava muito enervada, porque eu queria que me dissessem grande entrevista. Ok. Grande, pá, bom jornal, antes estavas bem. E só a determinada altura da minha carreira, ou seja, eu lidava muito mal com esse tipo de elogios, só a determinada altura da minha carreira é que tive um colega que me disse, Patrícia, se te dizem isso é porque não tem nada para te apontar. Claro, claro, estava tudo bem e sobressaiu. Está tudo bem, portanto deves aceitar isso. Mas com um bom boneco, eu tenho um tique no lábio, eu abro os olhos, eu se me certo não sei o quê. Pronto, portanto eu acho que isso não é uma condição de todo, e no meu caso jogou contra mim. Sempre. Sempre. Tiveste de estar sempre a provar ainda mais que não Sempre. estavas lá pelo Sempre. teu boneco, Sempre, como tu dizes. Sempre. E a algum momento isso deixou mesmo em baixo? Ou não? Não, eu acho que nessa fase, lá está, em que eu ainda não tinha encontrado o meu caminho como pivô, porque eu tenho pessoas que admiro muito e gostava de ser como elas, mas sei que não vou ser, nem quero ser. Mas são referências na tua vida. São referências, mas não quero ser uma cópia dessas pessoas, nem posso ser, porque a minha voz é diferente, porque a minha postura é diferente, Porque o teu a tempo minha é maneira diferente. a minha maneira de ser também é diferente. E portanto eu acho que até conseguir encontrar o meu espaço, isso fez-me alguma confusão, porque eu dizia, caramba, olhem para mim como jornalista, como o trabalho que eu estou a fazer, não é o boneco, não interessa se eu estou bem penteada, se eu estou bem maquilhada, não interessa. E isso foi na fase em que eu não me via. Depois, quando eu me comecei a ver, eu disse, meu Deus, estas meninas da maquilhagem também não estão... O que é que está a acontecer aqui? Não, também isto não está certo. Tu és extremamente exigente. Sim. E essa fase de... Achas que já passou? Achas que já provaste a toda a gente o teu valor? Ou ainda há pessoas que te olham só como um boneco
bonito na televisão? Eu acho que todos os dias tenho que provar o meu valor, não é? Até porque todos os dias eu estou a representar a SIC, todos os dias eu tenho essa responsabilidade e todos os dias as pessoas esperam de mim o melhor e o mais credível. Portanto, eu acho que isso, todos os dias, todos nós, teremos sempre que provar que somos capazes de fazer mais e de fazer melhor. Claro, claro. E outra coisa que eu também penso muitas vezes na vida dos jornalistas é há dias que só há notícias horríveis. Sim. Como é que se vai para casa? E os jornalistas também têm dias horríveis. Sim. E os telespectadores não têm culpa disso. Exatamente. Sim. Como é que vocês levam para casa, como é que vão para casa depois de um direto muito pesado? Especialmente nesta altura do Covid, em que tivemos muitos números. Como é que tu consegues, se consegues desligar, como é que fazes? Eu, quando as notícias são muito duras, não consigo desligar logo, quando chego a casa, ou quando tiro a maquilhagem. Há pessoas que conseguem chegar a casa, vão dormir na hora. Eu não, ainda fico com aquela adrenalina. Com algum peso. E confesso que durante este período, por exemplo, da pandemia, toda a incerteza que todos os portugueses viveram, nós vivemos também. Sobretudo porque continuámos a trabalhar. Eu passei o confinamento, não é? Sendo que estive a trabalhar, passei o confinamento sozinha, não podia ver a minha família, havia toda uma incerteza e depois um consumo de informação a nível nacional e internacional e de desinformação, sobretudo de desinformação, que nos deixava muito, muito ansiosos. Sim, e que temíamos pelos nossos também, claro, não é? Claro. Por todos, face à realidade que estávamos a viver, até percebermos ao certo como é que podemos combater. Portanto, essa fase foi uma fase muito, muito complicada de gerir. Sim. Até porque e há notícias que me destroem, não há como. É. Sim. Mas tu consegues manter a postura de... Consigo. Ali, quando estou sentada naquela cadeira, consigo. Há dias em que, por alguma razão, descansei menos ou estou mais frágil, em que se nota um pouco que fico quase com a voz embargada. Mas consigo, enquanto estou no ar e é o meu trabalho. Sim. Depois, quando chego a casa, olha, se tiver um ataque de choro, tenho. Se tiver que ir correr, se tiver que ir fazer boxe, se tiver que... Qual é que é, por exemplo, a notícia que mexe contigo? Uma notícia que te lembres? Olha, mexe muito comigo questões de violência com mulheres, com crianças, com homens, enfim. Independentemente do género. Notícias que envolvam... violência com crianças, que envolvam fome, que envolvam guerra, tudo isso, para mim, destrói-me. Animais também, maus tratos. São coisas que eu acredito. Fico muito, 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 muito enervada. Claro. Enfim, eu queria te perguntar, agora que saímos desta onda assim mais pesada e que acredito que seja bastante difícil para ti enquanto jornalista e até passar a informação que hoje é uma coisa, amanhã é outra. Eu lembro-me quando no início da pandemia que diziam não é preciso usar máscara que é pior. E vocês dão esta informação e de repente têm que dar outra que é contrária e convencer as pessoas e gerir todo o país, porque vocês formam a opinião pública, inevitavelmente. Sim. Fizemos serviço público durante esta pandemia. Exatamente. Portanto, acredito que seja muito difícil. Agora vamos aqui para uma questão mais do teu Instagram, porque eu sigo-te há muito tempo, e sei que também és uma querida e mostras os bastidores da SIC. E dás-te muito bem com toda a tua equipa, que eu vejo, e sei que és... São os falsos. E sei que és muito, 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 muito picuinhas, no bom sentido, com a tua make-up. O que é que tu precisas de ter, ou o que é que tu dizes quando de repente chega alguém, uma colega tua que nunca te maquilhou, o que é que tu dizes? És chata? Eu dizes, eu quero pôr... Não, faça o mais básico. E depois quando termino eu digo, bom, agora que está feito o básico, vamos ter que falsear este lábio porque deste lado eu levanto, então tenho que falsear, e este olho abre mais do que este, portanto temos que falsear. E elas ficam assim a olhar para mim e dizem, mas só tu é que vês isso? Eu, pois, mas eu preciso me sentir vejo confiante. bem, portanto... Então qual é que é a make-up que tu precisas para te sentir super confiante? Eu brinco muito com esta questão da exigência, mas elas depois riem-se que assim que me põem base e eu tenho a pele lisa, eu digo, já está? Estou sempre a dizer, já está? E elas, pronto, já tem base, já se querem ir embora. Claro. Portanto, acho que é básico. Eu é que empolo um bocadinho a coisa. Sim. E estou sempre a meter-me com elas. Porque, no fundo, foram
o único contacto social que eu tive no último Pois ano. é, acredito. Eu tive a minha licença de maternidade quase sempre em casa e a minha gravidez, e de repente chega à rádio e a Jana, adoro pessoas, sabes, estou tão entusiasmada Sim, que não sei sim. lidar, de repente aparece aqui alguém, o senhor do ar-condicionado, e eu, Exato. histérica. Sei também que és amante assumida de chocolate, Sim. não tens problema nenhum em assumir isto, mas há alguma coisa, além do chocolate, que ninguém sabe sobre ti? Por exemplo, tens animais de estimação? Tenho. Tens? Quantos? Tenho a Cookie. Tens? Uma cadelinha assim. Pequenina? Que eu adotei, sim. Oh, sim. tens há quanto tempo? Já tem 3 anos. Oh, e o que é que ela mudou na tua vida? Olha, eu sempre tive, eu desde pequenina, que sempre quis um cão. E pedi aos meus pais e eles depois no Natal davam-me cães de peluche, davam-me cães de brinquedo. Eu dizia, não, queridos, eu quero um cão a sério, daqueles que fazem daqueles que ladram. Sim, que vão à Daqueles que rua ladram. e que comem. Mas eles evitaram até determinada altura, porque tinham tido uma má experiência com o animal, que tiveram que mandar abater e que sofreram muito e, portanto, não queriam. Mas eu, como sou muito pespineta, houve um dia que apareci em casa com um cão e com patos. Os meus pais Porquê? Porque queria comprar o cão, a minha mãe não queria, comprou-me patos. E eu depois voltei atrás para comprar comida para os patos e vi um cão que veio para o meu colo e eu disse, não vais sem meios. Portanto, cheguei a casa com cães e com patos. É para ser, é para ser É em para grande. ser, vamos embora. E depois tive 2 cadelinhas na minha adolescência, depois elas morreram e eu disse, não vou ter mais animais porque sofri imenso e parece que estou a perder mesmo um membro da família. Até que aparece a Cookie e eu pensei, bom, se veio até mim, não fui eu que procurei, porque basicamente tinha sido uma amiga que encontrou uma ninhada no lixo, pensava até que era uma criança, ouviu um barulho esquisito no lixo. Que horror. E foi ver e estava uma ninhada fechada dentro de um saco preto de lixo e estavam ainda quentes, portanto tinha sido recente. Que horror. Como é que é possível alguém fazer isso? Mesmo. Ela recuperou-os, levou-os ao veterinário e basicamente eles disseram, nós não conseguimos perceber qual o tipo de consequências que os cães vão ter, nem se vão sobreviver todos, mas precisamos de alguém que os assuma, que fique com eles e que cuide deles. Eu disse, ok, então fico com uma cadela que se chamará Nutella. Fui vê-la, mínima, parecia assim o ratinho. E quando começou a crescer o pelo, eu depois fui acompanhando até ela ter 3 meses, metia numa senhora que é enfermeira e que cuida, que é voluntária e cuida dos animais nesta fase em que eles precisam de biberon e não sei o quê. E ela cuidou lindamente da Cookie. E depois, quando o pelo cresceu, eu percebi que ela era creme, quase branca. Eu pensei, não podes ser Nutella, vais ficar Cookie. E assim Pronto, foi. e assim fiquei com a Cookie. Tão Ainda não perdi a esperança de ter um tema aqui. Vamos ver. Olha que não é fácil. Agora só adoto. Agora só aposto adoto. que a seguir a este episódio vão dizer, olha, queres este tamanho? Pois Vais é, ter várias pois é, ofertas. pois é. Quero também te perguntar se para ti a família é a coisa mais importante Sim. da tua vida. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Salvam-me sempre. Salvam-te sempre e são o teu Porto de abrigo. o teu porto de abrigo. Sim, Vais para a sim. barreira e sentes o coração cheio. Tão bom. O exercício físico, como é que entra na tua vida? Sempre fez parte, porque começaste no balé? Sim, depois tive aquela pausa em que tive que fazer recuperação e, portanto, comecei a fazer mais ginásio. Houve uma altura que depois comecei a correr, inscrevia-me nas corridas todas, sem preparação nenhuma, enfim. Também já tive essa fase, mas... Sabes? Tipo, vai, vamos embora. Eu consigo, eu chego ao final. Chego, mas depois salta-me a hérnia, dou-me o joelho, não vou para nova. E então depois andei na fase de corridas. Depois descobri o boxe, que na altura pensei, não sei se sou capaz, mas encontrei o treinador perfeito. E que ajuda imenso a coordenação. Sim, E para nós que temos sim, uma ligeira dislexia é ótimo. Sim, e uma ligeira descoordenação mesmo, a andar. E ajudou-me imenso, portanto vou mantendo, até porque, lá está, para continuar a poder comer ao ritmo que como. As lulas recheadas da tua querida mãe e os chocolates que tu gostas. Tudo. Eu estou numa fase da minha vida que quando estou em casa, apetece-me trincar os móveis. É o que for. Muito bom. Para terminarmos, queria-te perguntar o que é que dirias à Ana Patrícia Carvalho, com 21 anos. Agora podias falar com ela. Ai, meu Deus. O que é que lhe dizias?
Olha, dizia-lhe que tudo o que ela sonha e tudo o que ela ambiciona irá acontecer, mas no seu tempo. Ou seja, não ter pressa Sim. para que os Sim. objetivos E que cheguem. tudo o que corre mal pelo caminho é porque é o melhor. É porque vêm coisas muito melhores e porque tens que fazer desvios, digamos assim, de Achas que caminho, ou tens que dar passos ao Sim. lado, sabes? Achas que os obstáculos te tornaram uma pessoa mais forte? Sim, sem dúvida. Eu não sou a mesma Patrícia que era há um mês, muito menos a mesma Patrícia que era há um ano, muito menos a mesma Patrícia que era há 10. Sim, quando tinhas 21 anos, como é que te descrevias em termos de personalidade? Olha, aos Eras 21 insegura? anos, sim, era muito insegura, era tímida. Eu sou uma pessoa tímida, não parecendo. Estou maquilhada, não vou corar, mas normalmente era tímida e eu pensava que aos 21 anos lá está aqui a ser mãe. Eu tinha ali uma meta, quero ser mãe cedo, aos Ok. 21 anos. Mas porque aos 21 anos querias ser mãe? Não sei. Não, antes eu dizia aos 21 anos quero ser mãe, para ser Ok. uma mãe nova, etc. Cheguei aos 21 anos, tinha uma relação estável na altura, mas pensei, não, agora quero-me focar No trabalho. na carreira, no trabalho. Portanto, estas minhas ambições, digamos assim, foram mudando e foram-se adaptando. E no que diz respeito ao jornalismo e à minha carreira, eu tenho ambições, claro que sim, mas mesmo que elas demorem mais tempo, eu sei que vou chegar lá, porque há espaço para toda a gente. Desde que tu sejas... Quando me perguntam muitas vezes que conselho é que tu darias a quem está a começar, além de ler, saber, não é? Estar informado, ser proativo, que seja boa pessoa. Claro, sem dúvida alguma. E isso é meio caminho andado para não querer pisar ninguém, não querer roubar o lugar a ninguém e ajudar o do lado, que isso E também acho que provavelmente depois irá as coisas acontecer. acontecem E naturalmente. as coisas acontecem naturalmente. Naturalmente tu vais conseguir o teu espaço. E isso foi das primeiras coisas que me disseram quando eu comecei, foi mantém a tua genuinidade. E é isso que tu tens feito Sim. até hoje. Sim. Pronto, olha, adorei. Adorei Obrigada. conhecer o teu outro lado sem ser o mais sério, um bocadinho, como eu disse no início, queríamos conhecer o teu lado mais doce e acabámos de conhecer. Sim. Muito obrigada por Obrigada teres eu. estado aqui connosco, foi maravilhoso. Foste uma querida. Não, tu é Agora que vamos foste, brindar agora- com chocolate. Obrigada.